Olá, bom dia. Eu sou a doutora Camila Bicharelli, odontopediatra aqui da Clínica Nascitá e mãe de 3, do Heitor, da Yasmin e do Teodoro. E hoje eu vim aqui passar para vocês algumas dicas, algumas informações sobre o que eu acho importante que a gestante saiba antes de ganhar bebê, para que ela se sinta preparada para a amamentação, né? Você se prepara para a amamentação da mesma forma que você se prepara para o parto? Essa é a pergunta-chave do dia. Grande maioria das mamães não, elas acham que a amamentação acontece da forma mais simples possível, que todos os bebês nascem sabendo pegar o peito e que você vai ofertar o peito de uma forma muito simples. É bem legal quando isso acontece, mas a realidade é diferente para a maioria das mamães. Então, analisando muitos perfis que têm chegado até mim, eu decidi montar essa live para facilitar a vida de vocês, porque é bem melhor quando você já entra na situação sabendo o que esperar dela, não é verdade? Como eu disse para vocês, eu sou mãe de 3, eu tive 3 filhos e 3 amamentações completamente diferentes uma da outra. E por que elas são diferentes? O último filho deveria ter sido a amamentação do céu, porque eu tinha tido outros 2 filhos, amamentei os outros 2 filhos e porque eu já trabalhava nessa área que eu amo tanto, né? E não foi nada do céu. E sabe por quê? Porque a gente não leva em consideração de que a amamentação é uma via de mão dupla e é constituída por 2 pessoas individuais, a mãe e o bebê. Cada bebê tem o seu padrão individual. Às vezes a língua é num formato diferente, a musculatura facial de alguns ela já vem mais rígida, a de outros é mais flácida, o posicionamento da língua. Então são N coisas que a gente leva em consideração. E por mais que você tenha uma bagagem grande, você depende do seu bebê, né? E às vezes tudo aquilo que você sonhou pode não acontecer. Vejam bem, eu não disse em nenhum momento que não vai acontecer, eu disse que pode não acontecer, tá? Vocês acham que por um acaso a gente produz o leite pela mama? Eu não consegui enxergar a resposta de vocês com toda certeza. Mas é uma pergunta pra gente, pensar e responder, né? Nós não produzimos o leite somente pela mama. Antes do leite chegar até a mama, que é a via de saída, de drenagem desse leite, eu começo a produzir o meu leite aqui, na minha cabeça, no meu emocional, no meu subconsciente. As nossas emoções produzem descargas de hormônios. Alguns hormônios são benéficos, que são os hormônios do prazer, né? Ocitocina, que aumenta a quantidade de prolactina, e daí vai bonitinho, o leite vem, desce, o bebê mama. Mas também podem haver descargas negativas, que são causadas pela ansiedade, pela depressão pós-parto, pela falta de preparo emocional. E essa descarga negativa faz com que o leite demore para descer e que a produção seja diminuída. Por isso, nós temos que levar em conta todo esse preparo emocional durante a gestação, tá bem? Então, assim, eu produzi essa live com muito amor, baseado em experiências pessoais e também na experiência daquelas pessoas que me abriram os seus lares para que eu pudesse de alguma forma ajudar, tá bem? Então, eu espero realmente que vocês curtam. Se vocês tiverem dúvidas, vocês fiquem à vontade para perguntar e tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Vocês têm em mãos acervos de sites confiáveis, de literaturas e podem sim se informar. E isso não necessariamente inclui um custo, né? Porque todas as vezes que eu falo que você precisa de informação, que você precisa se inteirar sobre a amamentação, você já pensa, mas eu vou precisar de uma consultora custa caro, isso e aquilo outro, e coloca 1000 empecilhos. Gente, a internet é a nossa melhor aliada.
Você só precisa se certificar de que os lugares onde você vai buscar essa informação passem essa informação de uma maneira que você possa confiar, que ela seja exata. Mas está disponível, você pode acessar pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador, sites confiáveis que vão passar tudo o que você precisa saber. Então, eu engravidei. Você vai se preparar para o seu parto. Você precisa também se preparar para a amamentação, ok? Saiba o que acontece com as pessoas, saiba o que tem de positivo, de negativo, o que você precisa corrigir. Doutora, eu preciso fazer alguma coisa fisicamente na minha mama para me preparar? Não. Antes do seu bebê nascer, você não vai fazer nada físico. Você vai trabalhar o seu emocional. Assiste cursos, palestras, conversa com a sua obstetra, entra nos sites confiáveis, veja aquela bagagem de informação e se prepare para aquilo que você quer, mas principalmente para aquilo que você não quer e que possa vir a acontecer, né? Por quê? Eu quero que meu bebê saia da maternidade mamando bonitinho, eu não quero ter fissuras, engurgitamento mamário, mastite, eu quero que tudo dê certo. Todos nós queremos. Mas se você não se prepara para o contrário, quando acontece uma eventualidade, você fica mal. Você não sabe administrar suas emoções. E fora aquele problema que você já está tendo, você vai gerar um outro problema, que são as emoções, os sentimentos ruins que vão desencadear hormônios prejudiciais para a sua amamentação, tá? Então isso é muito importante. O que ninguém pode tirar de você, aquilo que você estudou, aquilo que você sabe. Eu tenho preguiça de ler. Você pode escutar, né, podcasts. Tem vários. Sempre tem podcasts maravilhosos. Você tá lá fazendo suas atividades do dia a dia, fonezinho de ouvido, escutando um podcast, tá? Então, saiba durante a gestação fazer com que o seu tempo seja aliado, né? Cultive coisas boas, assista coisas boas. Você sai com uma bagagem enorme de filmes sobre parto, sobre tudo, e quase nada passa para você coisas sobre amamentação, né? Então vamos lá. O que você deve esperar da amamentação, o processo em si? Às vezes o colosso ele já começa a sair aos pouquinhos, mesmo antes de você ganhar bebê. Você está lá no final da gestação e dependendo da sensação que você está tendo, se você está tendo um apoio familiar, se você está na espera, na expectativa feliz do seu filho estar nascendo, você está preparada para aquilo, você tem um bom relacionamento com o seu esposo. Então tudo aquilo desencadeia hormônios muito benéficos, né? E você começa já a liberar aquele colosso aos pouquinhos, vai saindo, manchando um pouquinho o sutiã. Tem que não sair nada, é normal também que o colosso só desça após o nascimento do bebê, tá? Chegou lá dia do parto, você tá super feliz, vai lá, conseguir enxergar a cara do seu bebezinho, vai chegando no fim do parto, parece que o tempo não passa nunca. A gente não vê a hora de enxergar a carinha, de pegar no colo, e aí os dias vão ficando muito longos, né? E parece que o momento não chega. Chegou o grande momento. O que você precisa saber? É muito importante que você tenha uma equipe pró-amamentação, tá? Se para você não é importante amamentar, estude, leia, veja a importância da amamentação para a sua vida e para a vida do seu bebê. Então, você escolhe a sua equipe, pediatra, obstetra, escolha na mesma linha de raciocínio que você, tá? Para quê? O seu bebê nasça e tenha a golden hour. O que é isso? A hora de ouro é muito importante para que você crie um vínculo, para que o seu bebê fique bem pertinho de você. Aquela primeira sucção, logo que o bebê nasce, o pediatra vai lá, ou o obstetra, mas normalmente é o pediatra, posiciona esse bebê independente da sua via de parto, tá certo? Se for um parto normal, ele vai colocar sobre você bebê, você vai ficar aquele tempinho com ele. Às vezes o clampeamento do cordão é tardio, isso depende muito da equipe médica, mas também traz N benefícios, tanto para você quanto para o bebê. Curta aquele momento, tá bem? Se for uma
cesárea, é possível também que o pediatra pegue o bebê, se foi tudo ok, você não teve nenhum problema durante o parto, o bebê não precisou ser afastado de você por motivos de saúde, o pediatra vai colocar ali também para mamar, tá? O bebê, ele pode mamar, ele pode não mamar, então depende muito do padrão de sucção que ele tem, certo? Mas o importante é ele estar ali com você. O primeiro alimento do bebê é o colostro. O colostro ele vai saindo um líquido transparente, amarelado, grosso. Você coloca ele no dedo e ele puxa, sabe? Porque ele é bem grossinho mesmo. Não sai em grande quantidade, sai bem pouquinho. Mas o nosso organismo é uma máquina com muitas engrenagens que funcionam em perfeita harmonia. Você não precisa se preocupar. A quantidade de colostro é suficiente para alimentar o seu bebê? Sim. O seu bebê nasce e no primeiro dia ele tem um estômago com a capacidade de consumir de 5 a 10 ml de colostro. Vocês têm uma noção do que é isso? 5 a 10 ml vai de uma colher de café para uma colher de chá. É pouco. É o que o seu bebê precisa. Ai, mas o meu bebê chora. Ele chora demais, ele chora o tempo todo. É fome. Não é fome, tá? Em alguns casos pode ser que seja, mas na maioria das vezes não é fome. O seu bebê está passando por uma fase que se chama esterogestação. O que é isso? Gestar fora do corpo. Ele não tem noção de que ele nasceu ainda. Ele está percebendo coisas diferentes e isso incomoda demais, tá? Dentro da barriga, ele tem um único som, o som de eco. Uma única quantidade de luz, ele recebe alimento o tempo todo através do cordão umbilical. Então, ele não sente necessidade, ele não tem fome dentro da barriga, né? Ele não sente frio, não sente calor, a temperatura é sempre a corporal da mãe. De repente ele começa a sentir coisas diferentes. Eu tenho dia, eu tenho a noite, eu tenho frio, quente. Eu não tenho mais o alimento o tempo todo, eu tenho que pedir esse alimento, né? Fralda suja, xixi, cocô. Então tudo incomoda o bebê. É um momento de adaptação dele e sua com ele, certo? E qual é a forma que ele tem de se comunicar? Chorando. É claro, para as outras pessoas, o choro do bebê é sempre cólica ou fome. Mas não é sempre assim. Eu gostaria de dizer para vocês que o seu bebê vai nascer e que ele não vai chorar e vai ser tudo muito pleno. Mas essa não é a realidade, você precisa estar preparada para isso também, certo? O seu bebê vai chorar e nem sempre é fome. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Aconteceu essa semana um caso onde o bebezinho estava com 3 dias e chorava bastante. Ao invés dele explicar para a mãe essa questão de adaptação do bebê, ele disse que o bebê teria que consumir fórmula, porque era o 3º dia e o leite dessa mãe ainda não tinha descido. E a mãe estava lá desesperada tentando ofertar uma mamadeira com fórmula para o bebê, sem a menor necessidade. Nós sabemos o que a fórmula causa no bebê. Eu posso passar para vocês, é um processo mais longo, que não tem a ver com esse tema agora, que a gente pode estar conversando. Eu digo para você o efeito da fórmula no organismo do bebê. A fórmula é maravilhosa? Sim. Ela é uma ótima nutrição? Sim. Para aqueles bebês que realmente não têm condições de receber o leite materno, ele salva vidas. Mas se a mãe está num processo natural, por que oferecer um alimento artificial, né? Por isso eu digo para vocês que a equipe é sempre muito importante. Escolha a sua equipe com carinho, para que você não venha passar por essas situações. E se essa mãezinha tivesse assistido a uma live como essa, por exemplo, e soubesse dessas coisas, ela ia se atentar de que o neném naquele momento não precisaria da fórmula, né? Cheguei lá no 3º dia, fiz a massagem, tirei
4 colheres de colostro, só na massagem, e já aconteceu do leite dela começar a descer. Então veio um misto de leite com colostro. O bebê que não tinha conseguido pegar o peito até então, porque a minha achava que estava com fome e precisava da fórmula, mamou muito bem, sabe? E essa mãe ficou extremamente grata. Mas essa informação era uma informação que ela podia ter tido durante a gestação e não durante o processo. Eu sempre digo para as mães, nossa gente, olha, isso é uma metralhadora falando. Você sabe que eu descobri que a minha live é muito rápida porque eu falo o tempo inteiro, acaba o assunto. Não respiro, não tomo água, é muito rápido mesmo, mas eu vou diminuir o meu ritmo para falar com vocês. E então eu sempre digo assim, quando nós estamos no olho do furacão, nós não enxergamos que tem calmaria do lado de fora, que ele já passou por alguns lugares e ele pode ter destruído várias coisas, mas já se acalmou, né? Então a gente precisa manter a sobriedade no olho do furacão buscando essas informações anteriores. Se eu vi isso antes de acontecer, eu tenho na minha cabeça, eu posso fechar o olho e falar, não, eu estou passando um processo difícil, mas eu sei exatamente como é o processo, eu sei que vai dar tudo certo. Mas se você tentar buscar ali naquele momento, você não vai conseguir. É muito tumultuado, certo? Vamos lá, passamos a fase do colostro. O que é importante nesse momento? Ajustar a pega do bebê. Ai, mas a primeira pega foi horrível, o lábio estava todo para dentro, eu não consegui arrumar. Calma. Lembra que eu disse para você que a amamentação é um processo? Que vocês vão aprender um com o outro? Ele não é obrigado a saber a posição certa. E você também nunca amamentou o seu filho. Ou se amamentou, não era esse filho, que tem um padrão diferente, né? Você vai tentando. Você sabe qual que é a pega correta? Vai, coloca, tenta arrumar com o dedo. Arrumou de primeira, ok. Não arrumou de primeira, machucou, tira e reposiciona. Se não estiver machucando, fica calma, deixa o bebê mamar. Tá? Vamos fazer da maneira mais tranquila possível. Nós já sofremos cobranças. Quando nós decidimos engravidar, nós temos cobranças durante toda a gestação, nós vamos sofrer cobranças, apontamentos durante toda a fase em que nós formos mães. Seja das pessoas de fora, das pessoas de dentro da nossa casa. Quando os nossos filhos crescerem dos nossos próprios filhos. Então, vamos levar o mais leve que a gente consiga fazer, né? Qual é a pega correta? Eu não sei qual é o padrão de boca do seu bebê, eu não sei qual a abertura dele, se ele tem língua presa, se ele não tem língua presa, mas eu vou mostrar pra você o básico, tá bom? Tem outros tipos de pega, então a gente vai adequando, mas o básico é assim. Eu adoro pegar o peito com o mamilo plano, tá? Porque esse peito aqui bonitinho, né? Todo mundo quer o sonho de qualquer mãe, mas nem sempre a gente tem. Então vamos lá pro outro. Esse daqui nem é o plano, esse é o invertido. É um pouquinho mais preconceito ele sofre do que os outros, ó. Colocamos lá o peito. Sempre nós vamos fazer a massagem. Por quê? Porque eu já estimulo a produção do leite. O leite já vem chegando e quando o bebê fazer a pega, ele já está fazendo a pega com leitinho ali. Ele não fica ali sugando, esperando aquele leite sair. Porque os bebês nessa fase, eles perdem a paciência muito rápido. Daí eles começam a chorar e a gente fica desesperado. Depois que ele começou a chorar, a coisa não flui, tá? Então vamos lá. Antes do bebê acordar, eu já tô lá massageando o meu peito. Porque eu não preciso muito de hora para fazer isso. Ai, como que essa massagem é difícil? Não, e é rápida, tá? Você vai colocar uma mão por baixo do peito. A outra mão você coloca por cima. Eu gosto de massagear usando essa partezinha do punho aqui, que é macia. Então, nós vamos lá, ó. Massageia, aperta. Com os dedos você vai pressionando a lateral e vai fazendo de forma circular. Eu mudo a posição da mão, porque eu quero fazer em toda a extensão da mama. Ó, fiz. Forma circular. Vou estimular a descida do leite de cima para a minha auréola, ó. Embaixo. Trago em direção à auréola. A auréola, ela vai ficar toda endurecida. Como eu preciso projetar a auréola para dentro do céu da boca do bebê, eu preciso que ela esteja molinha. Por quê? Se eu coloco alguma coisa dura dentro da boca, me incomoda? Incomoda, vai incomodar o bebê.
E aí ele vai ficar só aqui, ó, no mamilo. E se eu tiver o mamilo invertido, vai ser bem pior, porque ele não vai achar o mamilo. E aí ele vai se irritar e não vai conseguir fazer a pega, certo? Vamos lá, o bebê abriu a boca, eu faço assim. Polegar na parte de cima, onde começa a auréola, não é aqui, tá? No mamilo, na parte de cima. Indicador na parte de baixo, eu faço um C. Pressiono para trás e aperto aqui, ó, para frente. Vocês podem perceber que a minha auréola dobra, mas que o meu mamilo, independente de qual seja, ele está intocável, eu não estou mexendo nele, tá? Então vamos lá, pressiono para trás e trago para frente. Você vai fazer esse mecanismo até que você sinta que a auréola esteja dobrando sem dificuldade, tá? Dobrei a auréola. Essa é a posição da pega aqui, do bebê, tá? O bebê vai abrir a boca, eu vou erguer um pouquinho, passar na parte do lábio superior, ele vai abrir a boca, eu encaixei. Ele vai abocanhar quase todo o mamilo, ou quase toda a auréola, independente do tamanho que ela seja. Porque também essa é uma preocupação. A primeira preocupação é, eu não tenho um mamilo. Meu bebê vai mamar? Vai, porque o mamilo é só o canudinho. Se eu tiver um copo de leite e oferecer para uma criança com o canudinho, ela vai ter praticidade. Mas se não houver o canudinho, ela vai conseguir tomar o leite do copo da mesma forma, tá? Então é isso, o mamilo é o canudinho. Se você não tem, se ele é inverso, se ele é plano, você vai conseguir amamentar da mesma forma. Às vezes a gente tem que desenvolver técnicas diferentes para eles, mas é tranquilo. Vamos lá, primeira fase passou, a primeira fase do colostro. De 3 a 5 dias vai descer o seu leite propriamente dito. Essa fase da descida do leite nós chamamos de apojadura. O que é que eu sinto na apojadura? O seu peito vai ficar grande, você vai ter a sensação de que ele dobrou de tamanho. Não necessariamente isso vai acontecer, mas eu digo é uma sensação. Você vai ter ele bem endurecido, às vezes vermelho, sensação de febre. Pode ser uma sensação de febre generalizada no corpo todo ou só uma quentura mesmo na mão, tá? Isso é normal. Acontece com todas as pessoas? Não, não acontece com todas as pessoas, mas acontece com a maioria delas, tá bem? Então, de 3 a 5 dias, se você teve essa sensação, você não está com mastite, fica tranquilo. É o seu leite descendo e é super normal, não precisa ficar desesperada. Mas de 3 a 5 dias, como eu sei quando vai descer? Quando você estiver sentindo o seu peito endurecido, maior, vai descer. Em pessoas que fazem parto normal ou que fazem cesárea, mas que entraram em trabalho de parto, normalmente o leite desce antes. Em pessoas que fizeram uma cesárea agendada, eletiva, o leite às vezes demora um pouquinho mais para descer. Mas por que isso acontece? Porque quando você espera o trabalho de parto, o seu organismo já está preparado para receber aquela criança. Então, o processo acaba sendo mais simplificado, tá bem? O que eu preciso fazer para amolecer o meu peito? Massagem também, só que essa massagem é um pouquinho mais demorada, tá? Então, você vai massagear em cima, embaixo, nas laterais, vai fazer a rodenha de alívio. Essa rodenha de alívio, ela deve ser feita nesse dia da descida, pelo menos nos 3 primeiros dias depois que o leite desce, não só na hora da mamada. Antes também, você tá paradinho, o neném tá dormindo, vai massageando, porque você vai sentir que formam mesmo uns nódulos mais endurecidos, tá? E se você não fizer essa massagem com mais frequência e essa ordenha de alívio, na hora da mamada vai ficar mais difícil, você vai demorar mais tempo para fazer e o bebê vai perder a paciência, vai chorar e vai ficar mais complicado. Meu leite desceu, mas eu tô com uma produção excessiva de leite. O que eu faço? Eu tô com um bebê que está escorrendo o tempo todo, não para de escorrer, desesperador. Calma, isso também não é um problema. Muitas mulheres relatam que enquanto amamentam escorre e que enche tudo e tá desesperada mesmo, perdida, não sabe o que fazer, precisa diminuir essa produção.
Não, você não precisa fazer nada para diminuir essa produção durante este momento. Por favor, não faça isso. Isso pode interferir na produção futura de leite, tá? Lembra que eu disse que o seu organismo é perfeito? Ele não quer que seu bebê passe fome, mas ele também não sabe a quantidade que o seu bebê mama. Ele começou a fazer isso há pouco tempo. Então, ele precisa de tempo para compreender o quanto o seu bebê precisa por mamada. Quando passar esse primeiro mês, você vai começar a regular essa produção de leite. O organismo já começou a entender o quanto precisa produzir, então você já não vai ficar mais escorrendo. Você vai produzir leite só quando o bebê mamar, tá? Então é muito importante. E se você não tem esse leite escorrendo, também não significa que vai faltar leite para você. Lembre-se sempre, nós somos pessoas individuais, cada uma tem o seu padrão, né? Então, o aleitamento materno é diferente para mim, para você, para todo mundo. Cada um vai ter a sua experiência, certo? Mas o que normalmente acontece é isso, você começar a produzir muito no começo. Não produziu, ok, também não desespere. O importante é você se certificar de que a pega do seu bebê esteja certa e de que ele está mamando da forma que precisa mamar. O restante, deixa que é com o organismo mesmo. Você não vai ter falta de leite porque não produziu muito no início, tá bem? O que mais que eu posso passar para vocês? Nem tudo saiu como desejado, mesmo você fazendo tudo isso, fissurou a sua mama. Como nós podemos melhorar essa situação? Você pode melhorar da seguinte forma, fazendo a hidratação sempre com o próprio leite. Eu não gosto muito das pomadas de lanolina, vou dizer a verdade para vocês. Por quê? Porque elas não cicatrizam nada, elas servem para hidratar e o bebê pode escorregar na hora da pega. Aquela primeira pega bonitinho, o peito tá cheio, o bebê tá ali firme e forte, mas a quantidade de leite vai diminuindo à medida em que o bebê faz a sucção. E aí a mama vai ficando mais flácida, menos pesada e o bebê vai descendo e vai trazendo esse mamilo junto. E aí o que acontece? Te machuca, né? Você hidrata sempre e seca. Como secar naturalmente? Pode ser, só que você vai precisar ficar muito tempo com a mama exposta antes de colocar sutiã, protetor, roupa, porque se encostar na roupa, a roupa vai puxar, o tecido puxa bem mais rápido que sua pele, e aí você acha que está hidratando o seu mamilo, a sua auréola, mas não está, tá? Como eu posso fazer isso de forma mais rápida? Secador de cabelo. O que eu aconselho que seja feito no frio, porque já aconteceu da pessoa perder a temperatura e acabar queimando o próprio mamilo. Acontece. Então, como nós queremos só secar esse leite, pode ser secador de cabelo frio, ventilador. E pode ser sol também. Tem algumas linhas de raciocínio que dizem que não é legal tomar sol, porque o sol pode queimar o mamilo. Eu gosto muito dos benefícios do sol por conta da vitamina D, tá? Então, eu acho que você deve sim tomar sol, mas você passa bastante leite, você toma o sol no horário em que seu bebê toma. Qual é o horário indicado para que você tome o sol? Antes das 10 da manhã e após as 16 horas. Esse sol é bem legal, tá? Para você tomar. Precisa ficar meia hora, 40 minutos ao sol? Não! 5 minutos é o suficiente. Você vai estar absorvendo toda a vitamina D e o seu mamilo vai ficar bem hidratado. Você percebe quando ele está hidratado, quando você olha, vamos passar bastante leite aqui e esperar secar. Você olha esse mamilo e esse está todo fosco. E esse está todo brilhante, muito parecido com aquela pomada de lanolina, sabe? Então, é perfeito. O que mais eu tenho que fazer? Ajustar a pega do bebê. Se fissurou, machucou, ralou, a pega não está correta. Você precisa se orientar quanto a essa pega. O que mais que dá para fazer? Dá para fazer laser? Dá. Qual que é a diferença da cicatrização de um laser para a cicatrização natural? Na cicatrização natural eu não tenho tempo para fazer essa cicatrização. Por quê? Porque o bebê mama no começo cada 1 hora, depois espaça um pouquinho, cada 3 horas, e ele tá pegando ali. Então, se eu não mudo a posição de pega desse bebê, ele tá sempre ali, sugando em cima daquele machucado. O laser, ele faz com que a cicatrização comece de dentro para fora
num processo muito mais rápido, tá? E além do que tirar a dor, né? Ele faz uma analgesia ali naquele mamilo e você consegue amamentar com o mamilo machucado. Isso é um aliado muito forte. Para quem já teve uma fissura, um problema na mama e teve que amamentar com o mamilo machucado, sabe exatamente o que eu tô falando. Quando o bebê acorda, a gente já tem aquela sensação, ai meu Deus, eu não acredito. Será que ele quer mamar de novo, mas ele já mamou tanto? A pessoa vem vindo com o bebê, já vai te subindo um frio na espinha e uma dor inconsciente. Aí você amamenta chorando. E depois que você amamentou, você chora mais 1000 litros porque você tem peso na consciência de ter ofetado o seu peito chorando para o seu filho. Então é um processo que a gente carrega que não tem como, né? Quem amamenta sabe exatamente o que é. Tá, passei para vocês o que pode ser feito. Também, o que eu aconselho, quando você tem uma fissura, um machucado, como você fez esse machucado? Qual posição que esse bebê está? Normalmente a gente tem a mania de colocar o bebê aqui, né, e ofertar o peito para ele. Então essa é a posição que a maioria das pessoas usa. Se o seu peito machucou nessa posição, então a gente vai fazer a posição inversa, que é aquela em que a gente coloca o bebê aqui, ó, nessa forma. Se chama futebol americano, inversa, tem vários nomes aí. Então a gente vai colocar o bebê assim, nessa posição. E ele vai fazer a pega aqui. Por quê? Porque a posição da boca dele muda. Então provavelmente ele vai pegar em outro lado que não seja a parte que está machucada, tá bem? Outro problema, eu não consegui fazer o laser, eu não fiz nada do que você está me dizendo e machuquei muito, ao ponto de não estar aguentando mais, tá muito machucado. E aí entrou bactéria pela minha mama e ela ficou cheia de placas avermelhadas. Essas placas endureceram e eu não consigo fazer o meu bebê mamar. E daí? Provavelmente, se você tem essas placas vermelhas e você tem um mamilo machucado, você está com mastite. Mas também não é o fim do mundo. A mastite ela é tratável. E o que precisa ser feito? Você vai ter que procurar um profissional especializado, tá? Você não vai conseguir fazer isso na sua casa. Por que eu digo que você não vai conseguir? Porque dói. E é muito difícil a gente fazer um processo que machuque a gente mesmo. Então, é mais fácil. Mesmo que a gente sinta dor, a outra pessoa fazendo ainda é mais confortável do que a gente fazendo, né? Você vai procurar a sua obstetra, a sua consultora em amamentação, a pediatra do seu filho, o banco de leite da maternidade. Então, você procura ajuda. Qual é o processo para te curar dessa mastite? A primeira, medicamentosa, você vai ter que tomar uma medicação, um antibiótico pra gente acabar com o foco infeccioso, tá? Com as bactérias. E aí você vai ter que fazer o esvaziamento dessa mama. Todo aquele leite que está em placas avermelhadas, ele tem que ser drenado manualmente. A gente normalmente não usa bombinha, tá? Então nós vamos esquentar a mama e aí drenar todo aquele leite até fazer o esvaziamento dessas placas. No começo ainda fica avermelhado. Depois você vai perceber que todo aquele vermelho saiu por conta dessa drenagem do leite, tá? A medicação começa a fazer efeito quando? A partir do 2º dia. Às vezes a partir do 3º, depende da medicação. Mas você pode amamentar do seu filho mesmo com mastite. Depois que a gente faz esse esvaziamento, a mama volta a ficar macia e ele consegue fazer a pega. O bebê é o maior aliado para a gente estar drenando esse leite. Ah, mas está infeccionado. Mesmo assim, o bebê pode consumir o leite? Pode. O bebê pode consumir e deve consumir o leite. Tá bem? Acho que eu passei para vocês esse começo todo, todas as situações que vocês podem enfrentar e aconselhei como vocês podem tratar, buscar ajuda. Uma dica que eu tenho para vocês é a seguinte: não usem nenhum tipo de compressa no começo da amamentação, tá? Compressas quentes são indicadas para aumentar a produção de leite. Você já vai ter uma produção grande no começo. Então, nada de ficar jogando água quente para massagear, nada disso. Se você tem um processo como engurgitamento mamário ou a mastite, a pessoa especializada que vai fazer a drenagem vai precisar usar o quente,
mas ela sabe exatamente a indicação, tá? É para um tratamento, não é para ser usado assim, livre demanda. As compressas frias nós utilizamos para diminuir o fluxo de leite quando nós temos realmente uma superprodução, e isso depois do primeiro, segundo mês, tá? Então, se você estiver naquela fase de início de amamentação onde está escorrendo leite, não use compressa fria. Isso pode influenciar lá para frente na quantidade de leite que o seu organismo vai produzir, tá bem? Então, o que eu tenho para passar para vocês é isso. E eu gostaria de responder assim algumas perguntas. Surgiram algumas perguntas sobre tempo de amamentação, por exemplo. Doutora, até quando eu posso amamentar? Até quando você quiser e puder, tá? O aleitamento materno, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele deve ser feito exclusivamente até os 6 meses de idade, porque as crianças começam a se alimentar nessa fase, então aí fica um misto de alimentação e de leite materno, de amamentação. Mas ele pode ser feito até 2 anos ou mais, tá? Mas quem decide isso é você e o seu bebê. Se por um acaso está confortável, você se sente feliz com o seu bebê amamentando, a sua amamentação tá ok, você batalhou bastante para amamentar e não quer tirar o seu bebê do peito, você leva até quando você puder, tá certo? Tem algumas coisas que acabam influenciando nessa amamentação. Por exemplo, quando nós mulheres precisamos retornar ao trabalho. Mas você também pode retirar o leite, deixar. Numa próxima live eu vou ensinar vocês como vocês podem extrair esse leite, congelar, utilizar depois, os métodos que você pode também utilizar para oferecer. E aí você segue com as suas mamadas nos intervalos do trabalho, quando você sai e chega de casa, né, em casa, e dá para você continuar amamentando tranquilamente. O que nós devemos perceber? Começou a ficar desconfortável para a mãe, ou às vezes até para a criança. Então é hora da gente começar a fazer esse desmame, tá bem? Porque isso não é para ser tortura. Então, chegou nos 2 anos de idade, eu percebo que o meu filho está me manipulando através da amamentação. Então, assim, ele faz um escândalo, ele grita, aí eu resolvo que eu devo corrigi-lo. No momento da correção, ele pede mamar, né? Por quê? Porque ele quer que aquela mãe fique com peso na consciência, porque ela sabe que aquilo tem uma carga, uma bagagem emocional muito grande, a criança percebe isso. Então, ele começa a querer manipular a mãe. Você não faz isso porque eu sou o seu filhinho, você me ama, você não pode me corrigir. Então, a gente tem que estudar os casos, tá bem? O desmame, quando você quer fazer, a gente talvez possa começar pelo desmame noturno. Nós temos formas muito positivas de fazer os desmames das crianças, sem que isso seja um grande peso para ela e para as mamães. Mas quem decide isso é sempre você. Ninguém pode decidir isso por você. Tá bem? Temos mais alguma pergunta? Não? Então, eu acho que eu passei para vocês tudo o que eu precisava passar. Não se esqueçam de que essas informações elas podem ser obtidas durante a gestação. Leiam, estudem, guardem, se preparem emocionalmente e eu tenho certeza que mesmo com dificuldades vocês terão uma amamentação maravilhosa, tá bem? Fica aqui então meu grande abraço para vocês. E se por um acaso vocês ainda tiverem perguntas, a gente vai abrir lá uma caixinha para vocês perguntarem e eu vou estar tirando todas as dúvidas que vocês possam vir a ter sobre esse tema, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus, espero ter ajudado de alguma forma.